A arte dos povos indígenas brasileiros está em todos os lugares. Do norte ao sul do Brasil, vemos grupos mais numerosos ou pequenas comunidades que se estabelecem próximo às cidades, em zonas rurais, regiões e cidades litorâneas, assim como também existem povos indígenas morando em florestas. A tradição da arte indígena nasceu do encontro desses povos com a natureza e da vida em harmonia com ela. Quando a floresta é destruída, muita coisa se perde. Entre essas perdas estão a arte, a cultura e a natureza. São riquezas irrecuperáveis, entre as quais estão a língua, a música, a dança, as pinturas, os desenhos, os modos de fazer cerâmica, a tecelagem, a cestaria e as brincadeiras dos curumins e cunhantãs. Curumim é uma palavra de origem tupi e significa pequeno homem ou menino. Cunhantã é de origem também tupi e significa pequena mulher ou menina. Seres imaginários. Pessoas de diferentes culturas contam histórias. Quando alguém nos conta uma história, podemos criar imagens em nossa mente. Podemos também, depois de ouvir uma história, desenhar, pintar, esculpir ou usar outra forma de construir imagens para representar visualmente os personagens ou as cenas mais significativas. Cada povo, em sua cultura, tem maneiras próprias de imaginar, criar figuras, nomear, contar e recontar histórias por meio de imagens. Isso ocorre em muitas obras visuais que fazem parte do acervo histórico da arte brasileira e mundial. O dragão é um personagem que aparece em muitas histórias contadas pelo mundo. Geralmente, a imagem do dragão é composta de vários animais. Em uma das esculturas existentes em um templo religioso na Tailândia, na cidade de Surat Thani, vemos os detalhes dessa representação. O dragão oriental é uma figura híbrida, lembrando que híbrido é algo originado da mistura de duas ou mais coisas. Em imagens mitológicas ou lendas, encontramos diversos seres híbridos. Nesta representação do dragão, podemos ver que ele possui grandes olhos de tigre, corpo de serpente, patas de águia, chifres de veado, orelhas de boi, bigodes de carpa e partes características de outros bichos. Imagens de serpentes mágicas aparecem na arte de muitas culturas e para cada uma há significados diferentes. Na cultura dos maias, povo que viveu na região da América Central, no período pré-colombiano, a serpente é representada como um ser divino que pode viver tanto na terra como no céu. Encontramos a figura da serpente emplumada em uma construção arquitetônica conhecida como Templo de Kukulcán, do século XII, edificada pelos maias na cidade arqueológica de Chichén Itzá, no México. Cidade arqueológica
também conhecido como sítio arqueológico, refere-se a locais que apresentam vestígios ou evidências de ocupação por povos do passado. Geralmente, esses locais são preservados para estudo e incorporados ao patrimônio histórico e cultural. Outro exemplo podemos ver no Egito Antigo. O povo acreditava na continuidade da vida, na existência eterna, e muitos seres mágicos habitavam o imaginário dessas pessoas. Histórias, imagens, músicas e danças foram criadas para cultuar suas crenças. Uma das histórias mais conhecidas da cultura egípcia é a luta entre Apófis, que é a serpente gigantesca moradora do rio Nilo, e o deus Ra, divindade importante dessa cultura, que era responsável por levar o dia e trazer a noite. A história conta que a serpente atacava o barco de Ra todas as manhãs e também ao entardecer. Às vezes, quando Ra era envolvido pelo corpo gigantesco de Apófis, o sol não nascia e as pessoas viam a terra escurecer em um eclipse. Imaginário popular. Histórias de seres imaginários são criadas e contadas por povos de todos os lugares. No Brasil, também temos obras de arte em várias linguagens artísticas, repletas de histórias que podem ser encontradas em diversas regiões. No passado, São Luís, capital do Maranhão, foi um lugar onde vivia grande número de indígenas do povo Tupinambá. Tupinambá é o nome de uma etnia indígena. Os Tupinambás já habitaram boa parte do litoral brasileiro. Hoje, seus descendentes vivem em várias partes do nosso país. Em 2002, a Fundação Nacional do Índio reconheceu um grupo dessa etnia como os Tupinambás de Olivença, que vivem no distrito de Olivença, no município de Ilhéus, região litorânea do Nordeste brasileiro. Narrativas sobre serpentes são bem comuns nas lendas indígenas brasileiras. A lenda da serpente adormecida, ou lenda da serpente encantada, conta que, ao redor da ilha de São Luís, vive um ser misterioso em forma de uma serpente gigante que vive crescendo cada vez mais e há muito tempo. Dizem que, quando seu rabo encontrar a cabeça, a serpente destruirá toda a cidade, levando para sempre a ilha para as profundezas do mar. Essa história já virou enredo carnavalesco em 2012, quando a escola de samba Beija-Flor cantou no Carnaval do Rio de Janeiro as belezas e os mitos de São Luís do Maranhão. Vimos que imagens de seres imaginários são criadas há muito tempo e em várias culturas. Na atividade dessa aula, você irá criar um desenho de um ser imaginário. Que tal fazer essa experiência
de juntar características de vários animais. Um ser híbrido. Ok? Boa atividade e aguardo a sua criação.